Olá, telespectador do AmazonSat. Programa Literatura em Foco, gravado no Seringal Hotel. E claro, o Seringal Hotel nos recebe com esta mesa deliciosa de café da manhã. Nosso convidado especialíssimo, Ilco Mineve, autor de 2 livros importantíssimos, retratando a Amazônia para o mundo em vários idiomas. É com ele que você vai conhecer um pouco da sua obra e principalmente o mais recente lançamento em Miami de 2 livros, em espanhol e em inglês. Ilco, Miami, a nova conquista de suas obras. Você foi a Miami, um dos livros já havia sido editado, mas foi lançado os 2. Eu queria que você falasse desse mercado literário que é Miami, com uma gama de leitores e o sucesso do lançamento. O lançamento em Miami foi realmente, eu acho, um ponto muito decisivo, até porque a cultura latina ela é mais parecida conosco, nós somos também latinos. E então a compreensão das histórias que se passam no Brasil ou em América do Sul são muito mais facilmente digeridos pelos leitores latinos. O livro que foi lançado em Miami, ele entrou por algum tempo entre os 30 mais vendidos na Espanha, na forma eletrônica. Não, isso não inclui as lojas de rua. Né? Agora eu sei que está entre os 100, mas não sei exatamente em qual lugar. É um resultado significativo. E isso me anima bastante, porque são mercados difíceis, são mercados muito explorados. Em Miami, o lançamento foi considerado um sucesso realmente. Teve a participação de alguns professores de literatura, alguns críticos, e inclusive veio me homenagear, no caso, um amigo querido, que é o pintor Romero Brito. E então, isso deu uma dimensão especial ao acontecimento. Eu realmente posso dizer que foi mais do que eu podia esperar. Os seus livros começam a nascer aqui, no estado do Amazonas, para a Amazônia e para o Brasil. Mas você conquistou a Bulgária. Da Bulgária para outros países. Eu queria que você falasse, por exemplo, rapidamente, como é esse leitor de Miami? Como é que você viu a perspectiva do sucesso dos 2 livros em Miami? Lá tem um universo latino muito grande, mas também tem um universo inglês. Sim. Se fala muito inglês, que é a língua mater. Mas também temos grandes universidades. Temos leitores do mundo todo estudando lá. Inclusive, eu fui convidado, ainda não tem data definida, por uma dessas faculdades para falar sobre os livros. O que eu gosto muito, porque a conversa com estudantes normalmente é muito produtiva e ela desafia o escritor, e então o escritor tende a se superar quando fala num ambiente de uma universidade. Como é que você viu essas livrarias em Miami? Qual é esse universo que você enxergou e o que isso pode ter de diferença para as nossas livrarias no Brasil? Você que tem já a experiência de ter lançado numa grande livraria em São Paulo. Bem, nos Estados Unidos, as livrarias mesmo, livraria de rua ou shopping center, estão passando por um momento de crise. Há uma indefinição no mercado. Esse mercado vai mudar ainda muito. O que acontece é que as edições eletrônicas, por bastante tempo, cresceram bem. Mas agora chegaram num nível onde estagnaram. E agora ninguém ainda tem a capacidade de prever como este mercado vai ficar. É interessante, em um dado momento, isso ocorreu também no Brasil, várias livrarias até fecharam. Mas agora tem uma tendência de abrir novas.
inclusive a Amazon, que é a maior empresa de venda de livros por meios eletrônicos, ela abriu já uma ou duas livrarias na rua. Isso mostra uma mudança na tendência. É que muita gente gosta de pegar no papel, folhear, anotar alguma coisa. É verdade que na edição eletrônica você pode fazer tudo isso, mas não é autêntico. Vamos fazer uma avaliação. Você me falava ainda há pouco que os livros eletrônicos estão um pouco estagnados. Como é que você viu essa experiência, você ter seus livros no sistema eletrônico? O que vendeu? Como é que você acompanha isso? Como é que você faz um acompanhamento do que está vendendo, do que está sendo lido? Como é que você trabalha isso? Bom, no Brasil, obviamente, eu tenho a minha editora que faz esse trabalho. No exterior, também tem uma editora, mas eu consigo, lá é muito bem organizado, eu consigo entrar no meu computador e ver qual título se vendeu, aonde, como, digamos que a organização é melhor lá. Por enquanto, o resultado tem sido bom. Eu não gosto de falar em excelente, porque excelente é uma coisa bastante difícil de se alcançar no mercado internacional. Na Bulgária, sim. Na Bulgária eu estou excelente, mas no resto eu estou muito satisfeito com a qualificação de bom. Nesse contexto, Ilko, você lançou no Rio de Janeiro, você lançou em São Paulo. Como é que você tem avaliado os seus leitores? Você está sendo mais vendido eletronicamente ou você está sendo mais vendido nas livrarias físicas? Eu tenho observado que de vez em quando eu recebo a sua posição de venda a nível nacional, a sua posição de classificação a nível nacional. Como é que você está vendo isso? Há uma diferença dependendo do mercado. No mercado brasileiro, ainda os livros eletrônicos não pegaram. A força deste mercado chega a 3%, por aí, 3,5% talvez, do mercado total. No exterior, já é diferente. Nos Estados Unidos, 30% dos livros vendidos são vendidos em forma Kindle ou eletrônico. Só que o crescimento foi muito rápido e agora parou. Não sabemos se vai se segurar neste nível, talvez possa crescer também. Há vantagens e há desvantagens. Eu não sei porquê, eu não consigo me ver num dia de muita chuva segurando um laptop ou alguma coisa para ler. Eu gosto de tablet. Exatamente, eu gosto de pegar no livro. Mas tem gente que já jura que só lê do tablet. Eu vou fazer uma pergunta muito pessoal. Professor Samuel Benchimol, seu sogro, conseguiu navegar nesse universo do empresário e do literato. Ele ainda dando aula. Você, empresário, 45 anos dedicado à empresa, também agora está buscando espaço no mercado literário. O que fica de experiência do grande mestre, professor Samuel Benchimol? Você que dividiu sala com ele tantas vezes, que discutiu a Amazônia tantas vezes, quer dizer, além da vida empresarial, ele partilhava com você aquilo que ele estava pensando em fazer ou decidir. O convívio com Samuel foi, com certeza, muito importante na minha formação. Tanto como empresário
quanto agora como escritor. Ele era muito versátil e, embora era um excelente homem de negócios, ele sempre dizia que se pudesse viver dignamente como professor e escritor, ele nunca teria se metido em negócios. Mas o convívio com ele foi muito legal, eu aprendi muitíssimo com ele e às vezes até acho que perdi a oportunidade de ter perguntado mais. Ilco, tomei conhecimento que a obra já está traduzida para o russo. Sim. Ainda não foi publicada, mas já está traduzida. Já traduzido o primeiro livro, o segundo ainda não. Onde estão as flores? Exatamente. E inclusive a tradução, eu falo russo, eu dei uma lida e achei que está muito bem traduzido. O problema é que a Rússia, assim como o Brasil, atravessa um mau momento. E então a editora está esperando para sentir um ventinho a favor e aí editar o livro e colocar no mercado. Interessa muito porque o mercado russo é um dos maiores mercados leitores do mundo. E aí, obviamente, dá uma outra dimensão ao meu trabalho. Nesse processo de desenvolvimento da cultura, você trabalha o romance, que não é fácil. Eu escrevo há 40 anos, eu faço história e o romance não é fácil. Mas eu percebo que você transita assim com muita facilidade no romance, quer dizer, a Amazônia te inspira e você transita com naturalidade. É difícil escrever o romance? Como é que você brinca com os personagens? Olha, eu sempre fui um grande leitor. E sempre li de tudo, até a bula dos remédios eu leio. E então isso me dá talvez uma certa facilidade depois disso a criar uma história. Por ter lido os clássicos mundiais, alguns brasileiros também, aquilo ajuda muito. E também é uma coisa de gênio, né? Tem gente que é melhor em estatística e tem outro que é melhor em escrever. Eu tenho um enorme prazer em escrever. Aliás, acho o melhor momento do processo todo é o processo criativo. Você escreve sobre a Amazônia. Há uma comunidade judaica na Amazônia muito grande. Mais de 200 anos da presença judaica. Belém do Pará é um núcleo importante. Talvez mais forte do que o nosso, maior do que o nosso. A pretensão, e eu cobro isso de você já, algumas gravações eu lhe pergunto, porque eu sei da importância de Belém na literatura e sei da importância de Belém na leitura, inclusive com grandes universidades. A pretensão da gente chegar a Belém com um lançamento? Eu acho que seria uma coisa natural a acontecer. O interessante é, eu não esperava, que o processo começa com a criação, mas depois disso o escritor fica meio que navegando em um rio que tem corrente própria. Então a editora diz, nós temos necessidade de fazer uma palestra no clube tal. Aí você vai para o clube tal. Aí depois é Miami. Vamos para Miami. Vamos para a Espanha. Vamos para a Espanha. Quem sabe outra cidade, Rio de Janeiro foi também. Belém caberia muito bem, porque as minhas histórias quase que, e daqui para frente com certeza, vão se limitar à Amazônia. E eu acredito que Belém seja muito importante. Nesse processo todo, você tem conquistado espaços razoáveis. Você mantém a mesma editora?
o primeiro editor teu em São Paulo, é a mesma editora que cuida da sua vida literária? Ele cuida no exterior, ele cuida no Brasil, ele trata das traduções. Como é que você negocia isso? Eu mantenho o mesmo editor no Brasil. Ele me colocou o primeiro livro também no exterior, mas depois disso descobrimos que era melhor ter um outro editor para a língua espanhola e inglês. E então o segundo livro já passou no exterior, passou para outro. Mas no Brasil é o mesmo, livros de safra, que eu estou muito satisfeito com eles. É uma editora de tamanho médio, mas eu prefiro trabalhar com uma editora de tamanho médio do que com uma grande, onde você é ninguém. Tem 100 autores e você é mais um. Exatamente. Numa média, tem 10 escritores e você representa 10% do trabalho da editora. Entendo. Então a atenção é diferente. Ilko, eu fiquei novamente satisfeitíssimo em te receber, em falar das tuas obras. O programa Literatura, sempre que te recebe, procura levar ao telespectador que aqui estamos fazendo literatura, aqui estamos escrevendo, mas chegamos ao final do programa. E agora você tem a oportunidade de se despedir dos seus leitores, especialmente dos seus leitores, aqueles que te acompanham através dos livros, né? Bom, eu agradeço a oportunidade, fico feliz de ver meus livros La Hija de los Ríos, né? E em inglês também, em búlgaro, nem vou dizer porque ninguém vai entender, mas é muito legal poder divulgar o meu trabalho. Eu só posso agradecer à Amazon Sat da oportunidade. Tá certo. Estamos chegando ao final do programa. Claro, eu quero agradecer a você, telespectador fiel, que nos acompanha. Se você quiser falar com o Ilko Mineve, se você quiser uma obra dele autografada, quiser conversar com ele, você pode falar conosco através das redes sociais. Agradeço aos patrocinadores que nos permitem toda semana ter esse encontro agradável com você, na esperança de que haveremos de nos encontrar. Claro, Deus é generoso e vai permitir esse reencontro. É na próxima semana. Eu te espero. Um forte abraço e até lá.